Introdução à língua portuguesa. A língua portuguesa é uma língua românica flexiva que se originou no que é hoje a Galícia e o norte de Portugal, derivada do latim vulgar que foi introduzido no oeste da Península Ibérica há cerca de 2000 anos. Tem um substrato céltico-lusitano, resultante da língua nativa dos povos pré-romanos que habitavam a parte ocidental da península, a galaicos, lusitanos, célticos e cônios. O idioma se espalhou pelo mundo nos séculos XV e XVI quando Portugal estabeleceu um império colonial e comercial, de 1415 a 1999, que se estendeu do Brasil, na América, a Goa, na Ásia, a Índia, Macau na China e Timor-Leste. Foi utilizada como língua franca exclusiva na ilha do Sri Lanka por quase 350 anos. Durante esse tempo, muitas línguas crioulas baseadas no português também apareceram em todo o mundo, especialmente na África, na Ásia e no Caribe. Com mais de 240 milhões de falantes, é a quinta língua mais falada no mundo e usada na internet, a mais falada no hemisfério sul, a terceira mais falada no mundo ocidental e das que usam o alfabeto latino. É oficial em Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, e, desde 13 de julho de 2007, na Guiné Equatorial, sendo também falada nos antigos territórios da Índia Portuguesa, a Goa, Damão, Ilha de Angediva, Simbor, Gogolá, Diuidadrá e Nagaraveli, e em pequenas comunidades que faziam parte do Império Português na Ásia como Malaca, na Malásia e na África Oriental como Zanzibar, na Tanzânia. Assim como os outros idiomas, o português sofreu uma evolução histórica, sendo influenciado por vários idiomas e dialetos, até chegar ao estágio conhecido atualmente. Deve-se considerar, porém, que o português de hoje compreende vários dialetos e subdialetos, falares e subfalares, muitas vezes bastante distintos, além de dois padrões reconhecidos internacionalmente, o português brasileiro e o português europeu. No momento atual, o português é a única língua do mundo ocidental falada por mais de 100 milhões de pessoas com duas ortografias oficiais. É notado que o inglês tem diferenças de ortografia pontuais, mas não ortografias oficiais divergentes. Esta situação deve ser resolvida pelo Acordo Ortográfico de 1990. O português é conhecido como a língua de Camões, em homenagem a Luís Vaz de Camões, escritor português, autor de Os Lusíadas, e a Última Flor do Lácio, expressão usada no soneto Língua Portuguesa, do escritor brasileiro Olavo Bilac. Miguel de Cervantes, o célebre autor espanhol, considerava o idioma doce e agradável. Nos séculos XV e XVI, à medida que Portugal criava o primeiro império colonial e comercial europeu, a língua portuguesa se espalhou pelo mundo, estendendo-se desde as costas africanas até Macau, na China, ao Japão e ao Brasil, nas Américas. Como resultado dessa expansão, o português é agora a língua oficial de 8 países independentes além de Portugal, e é largamente falado ou estudado como segunda língua noutros. Há, ainda, cerca de 20 línguas crioulas de base portuguesa. É uma importante língua minoritária em Andorra, Luxemburgo, Paraguai, Uruguai, Namíbia, Maurícia, Suíça e África do Sul. Além disso, encontram-se em várias localidades no mundo numerosas comunidades de imigrantes onde se fala o português, como em Paris, na França, Hamilton, nas Ilhas Bermudas, Toronto, Hamilton, Montreal e Gatineau no Canadá, Boston, Nova Jersey e Miami nos Estados Unidos e nas províncias de Aichi, Shizuoka, Gumemie, no Japão. O Dia da Língua Portuguesa e da Cultura é comemorado em 5 de maio, sendo promovido pela CPLP e celebrado em todo o espaço lusófono. Classificação e línguas relacionadas. O português é uma língua indo-europeia, do grupo das línguas românicas ou latinas, as quais descendem do latim, pertencente ao ramo itálico da família indo-europeia. A língua portuguesa é, em alguns aspectos, parecida com a língua castelhana, e também com a língua catalã ou a língua italiana, mas é muito diferente na sua sintaxe, na sua fonologia e no seu léxico. Um falante de uma das línguas precisa de alguma prática para entender um falante da outra. Além do mais, as diferenças no vocabulário podem dificultar o entendimento. Entretanto, essa situação usualmente se configura usando o vocabulário corrente da língua. Geralmente, há palavras portuguesas da mesma origem etimológica, às vezes em desuso, que as dos outros romances. Compare-se, por exemplo, ela fecha sempre a janela antes de jantar. Em português atual, ela cierra sempre la ventana antes de cenar. Castelhano, ela cerra sempre a ventana antes de cear. Usando a mesma etimologia, que está correta, porém em desuso, enquanto os falantes de português têm um nível notável de compreensão do castelhano, os falantes castelhanos têm, em geral, maior dificuldade de entendimento. E isto acontece porque o português, apesar de ter sons em comum com o castelhano, também há sons particulares. No português, por exemplo, há vogais e ditongos nasais, há provavelmente herança das línguas célticas. Além disso,
No português europeu, a profunda redução de intensidade das sílabas finais e as vogais átonas finais tendem a ser ensurdecidas ou mesmo suprimidas.